E aí, exploradores, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Hoje a gente vai bater um papo muito legal com a Lidiane, tá? Da família Destino Canadá. A gente vai dividir o vídeo em 3 perguntas comparativas, né? Eu vou falar o ponto que a gente tem aqui no Brasil e ela vai comparar com a realidade dela lá de Toronto. Mas primeiro eu preciso que ela se apresente o canal dela. Vamos lá? Oi, pessoal, eu sou a Lid, do Família Destino Canadá. Eu moro aqui em Toronto há 4 anos, vim em 2016 com meu esposo e meus 2 filhos. Estou no processo de tentar virar permanente residente. Vim para cá como estudante internacional, segui o processo do estudo, fiz um college, num college público, depois passei a ser uma worker, temporary work, né, que é ter o visto de trabalho. E aí hoje eu ainda estou nesse processo do visto de trabalho e aí tentando imigrar através do Express Entry. Criei aí o canal desde que vim para cá, 2016, mas ele ficou desativado e aí agora a gente está gerando mais conteúdo. Já que a vida agora está começando a ficar estável, a gente resolveu falar um pouquinho mais sobre a experiência de morar em Toronto. E a gente agradece, né? Que quanto mais conteúdo, quanto mais experiência, melhor. Mas vamos lá. Separei aqui 3 perguntas ou 3 temas, né, que a gente pode falar. O primeiro deles seria transporte, tá? Vou falar primeiro a minha realidade, né? Eu queria depois que você passasse um pouco da realidade que você tem aí em Toronto. O transporte não é a questão só da abrangência de até onde vai, mas a qualidade em si, né? E eu acho que você, como moradora, ex-moradora de Fortaleza, pode também fazer um link aí com essa sua realidade hoje de Toronto. Vou falar um pouco da minha, tá? Na região metropolitana do Recife aqui. A gente tem poucas linhas de metrô, né? Por mais que a gente tenha cidades, capitais do Brasil que não tenham metrô, Recife tem, mas é uma malha viária um pouco pequena, né, em relação à quantidade de pessoas que tem. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem 2 linhas só, norte e sul, que não toca nem 40% da população, nem da necessidade, né, de transporte. O que a gente pode se beneficiar, que a gente às vezes também tem que ver o lado positivo, é que a integração desses metrôs com os ônibus, elas são feitas e aí é que dá um pouco mais de alívio para a população. Mas, infelizmente, a qualidade do transporte público rodoviário aqui em Recife é péssima. Ônibus superlotados, demanda de ônibus que não é nem de perto a realidade que a população precisa, e tem até locais que nem ônibus tem, né? E isso tudo a um preço alto, né? Tem Porque esses se locais vocês que as pessoas não têm ônibus e não têm carro. precisam andar até certo ponto, ou existe uma terminologia chamada transporte complementar, né? Para quem não entende, as empresas de ônibus, elas são concessões, né? Assim, o governo concede, que na verdade era a responsabilidade do governo, né? Prestar aquele serviço de transporte. Só que ele entende que é incapaz de fazer aquilo e cede essa utilização de serviço para empresas privadas. Essas empresas privadas, elas entram em consórcio, compram ônibus, traçam as rotas e começam a funcionar. Mas como você perguntou, existem locais que não têm ônibus. Aí faz o quê? Aí outras sociedades, né, se juntam para prover um transporte complementar àquilo, fora desse sistema público, né? Que aqui no Recife é chamado de Grande Recife Consórcio. Então, existem locais que não têm, né, disponibilidade de ônibus do Grande Recife, e aí existe essa complementação através de transporte complementar. E aí eu queria que você me explicasse como é a realidade aí em Toronto. A realidade aqui começa que eu não sinto falta de um carro para me deslocar. Eu não preciso de carro. Nós temos um carro, mas por muito tempo, pelo menos 3 anos, a gente não tinha carro aqui, porque aqui a cobertura do transporte público é realmente toda a região metropolitana. Em Toronto, nós temos 4 linhas de metrô, né? Então vai do norte, sul, leste, oeste. Essas linhas... Eu não sei o nome dele. É Bibo. Bibo. B-I-B-O. Eu só vejo o rosto na transição das vinhetas de vocês, nos quadros. Não dá nem pra ver o olho dele, de tão pretinho que ele é. Veio só dar um oi. Dá tchau. Tchau.
Então aqui a cobertura do transporte realmente vai de norte, sul, leste, oeste, são 4 linhas, bem integrada também com os ônibus. Todas as estações, né, tem ônibus que partem de lá também, e nós temos também, além dos ônibus aqui em Toronto, o streetcar, que é aquele bondinho que passa no meio da cidade. Então, a cobertura é algo assim que funciona das regiões. Para qualquer lugar que você queira ir. Sim, inclusive para cidades vizinhas, né? Eu vou para uma estação e daquela estação é uma tarifa diferenciada, mas eu já pego o metrô ou o ônibus para a cidade vizinha. Eu vou pagar outra tarifa por não ser mais GTA, né? Que é a grande Toronto área, exatamente. Mas, assim, ela atende bastante. A tecnologia é outra coisa que, assim, eu acho muito positiva aqui, porque claro que o horário do rush acontece em qualquer lugar. Se você falar que é horário de pico do almoço, você vai ver o metrô lotado, você vai ver o ônibus lotado, mas a tecnologia, por exemplo, me permite saber precisamente o horário que aquele ônibus está chegando, que aquele metrô está chegando, se vale a pena esperar ou não, porque vai demorar 1 minuto e 2 segundos. Vai demorar 1 minuto e 2 segundos para o outro ônibus chegar. Então, assim, aqui a gente até tem, né, essa emulação, mas ela ainda não é precisa, né? Você tem que chegar 5, 10 minutos antes do que está lá no horário e saber que talvez vai dar um atraso porque quebrou o ônibus, porque aconteceu alguma coisa. Seria hipocrisia minha dizer que não tem, tá? Alguns aplicativos, acho que tem uns 2 ou 3, mas com essa acuracidade de dizer, daqui a 1 minuto, é 1 minuto, não. É claro que, assim, alguns dias acontece algum problema no metrô e acontece em todo canto, mas, assim, de maneira geral, é algo que eu uso muito, principalmente no inverno. Se eu preciso pegar um ônibus no inverno e aí não vou ficar tanto tempo na parada, tá menos 16 graus, menos 30 graus, eu realmente desço o tempo necessário para eu atravessar a rua e o ônibus vir. Então, aqui a gente tem um outro problema, que é isso que você falou, de estar esperando, insegurança, me faz temer estar na parada, né? Estar num local totalmente desprotegido, totalmente sem segurança, né? Sem seja segurança privada ou pública através da polícia. E isso é o que impacta muito, né? Se esse serviço de cronometragem, de chegada de ônibus, partida de ônibus, funcionasse, talvez seria mais uma aliada contra essa insegurança que a gente vive aqui no país. Outro tópico é a questão assim, da segurança também no transporte público. É diferente do Brasil, que às vezes eu pegava ônibus público também para me deslocar. Aqui eu posso pegar esse transporte público sem medo de estar usando alguma joia ou sem medo de estar checando o meu telefone, de estar com os meus objetos. Então, assim, eu trabalhava em downtown, algumas estações de onde moro. Então, eu ia com a minha bolsinha, com o meu laptop na bolsinha, com o meu telefone, com o meu AirPodzinho sem fio. E ali pronta, né? Como seria assim, rapaz, hoje o bandido vai fazer a festa. Isso não acontece aqui. Não, seria um sonho pra gente aqui. Não tinha e não tenho medo, até hoje, assim. Só uma curiosidade, você falou que o transporte ele liga até outras cidades. Você já chegou aí em outras cidades? Já fui para Oakville, que é algumas cidades, 2 horas daqui. É outra cidade, já fui sim visitar uma amiga lá. Você já foi a London? De transporte público? Sim, de público? Sim. Não, eu já visitei algumas cidades aqui de carro, porque como a gente tem um carro, é mais conveniente, até mais acessível, porque gasolina aqui é muito barato. Tipo, o litro de gasolina aqui, gente, é 1,27, 1,30. E então, assim, a gente enche realmente o tanque, vamos dizer, $40, a gente faz 2 passeios. Vai e volta de novo. Então, às vezes, se eu for pagar uma passagem, quando eu fui para Oakville, só minha passagem foi $18. Se eu for pagar 4, que somos 2 crianças e meu esposo, compensa 1000 vezes ir no carro, que é mais confortável e as estradas são maravilhosas, né? E mais acessível também por conta do combustível, né? Mas já fui para Oakville, peguei um trem. É legal a experiência, porque aqui é muito arborizado, e aí você vai no trem com aquela janela, aquela coisa de filme. Então você vai vendo assim, e encantada com tudo, né? Por ser tudo novidade. Não tinha essa experiência no Brasil, não pegava o trem, né? Pegava o trem, era tentando sobreviver em pé, né? Pipoca de carnaval. Mas a outra coisa sobre o transporte, que eu acho que é legal pontuar, eu acho ele financeiramente, economicamente acessível também. Aqui, por exemplo, eles têm o PASS, você paga em Toronto um ticket. Esse ticket te dá direito de se locomover por 2 horas.
Então, vamos supor, eu preciso ir no supermercado e preciso voltar, esse ticket ele ainda é válido. Se eu fizer esse trecho, esse deslocamento por 2 horas, eu não vou pagar uma outra tarifa ao retornar. Então, isso aí eu acho que, assim, é algo legal, dá um pouco de conforto para a população. Isso mostra que as pessoas não estão tentando enriquecer através da verba, né, de pagamento desse ticket. E também as taxas de preço, eu não lembro de cabeça agora, mas assim, se você é estudante, se você é sênior, você paga menos, né? Tem os cartões mensais, enfim, eu realmente não tenho essa visão de que o pessoal quer lucrar, é um transporte para atender a população. Massa, né, a população. Show de bola. Vamos para o segundo ponto, que seria restaurantes, né? A questão de feira. E assim, eu botei restaurante e feira porque eu sou uma pessoa totalmente alheia à realidade do país. Eu não cozinho em casa, né? Eu e minha esposa, a gente não cozinha, a gente geralmente compra o nosso almoço, que até fica mais prático, se a gente colocar na ponta do lápis, fica até mais barato, e a gente tem uma variação muito grande de alimentação, né? A gente tem almoço fresco todo dia, diversidade de pratos, enfim. Na ponta do lápis, no fim do mês, fica mais barato para a gente. Mas eu queria ter essa visão aí do Canadá. Como é que é uma família de 4 pessoas, fazer feira, qual é a periodicidade, quanto é que se gasta, se você puder falar? Tá. Primeiro, se a gente for ficar comendo assim de quentinha, que nem no Brasil fazia muito, pra gente, como somos 4, não compensa, não é tão barato. Pedir comida assim é bem mais caro do que esporádica, né? Para vocês é mais esporádica. A gente pede todo final de semana, mas assim, não dá para eu manter a estrutura da casa tendo almoço todo dia de quentinha, por exemplo. Por ser 4, né? Tipo, não tem essas quentinhas assim que são $10, 10. Então, qualquer comida tem sempre a taxa de entrega, tem sempre a gorjeta que você tem que dar, que é 13%, a boa prática daqui. Deus, eu tenho que me policiar com isso. Então, a comida aqui vai ter a taxa de entrega, vai ter a gorjeta, que é uma prática, não é mandatória, mas assim, todos fazem. Então, É educação. É educação, mas é quase que é um must. Então, 13%. E tem o HST, que são as taxas que também são 13% aqui em Toronto. Então, assim, às vezes você está pagando quase o mesmo valor da comida com os impostos. E impostos também. Então, assim, para comer algo assim, para nós 4, não compensa diariamente estar pedindo um almoço fora, né? Então, a gente salva mais para o final de semana. E depende, assim, um restaurante, por exemplo. Quando eu vou pedir comida do Brasil, eu já não peço com a mesma frequência que eu peço pizza. Porque pizza aqui é muito barato. Eu peço uma pizza extra large, vou pagar tipo $10, $15, e vai vir uma pizza gigante com 3 Coca-Colas. Então, isso aí é muito barato. Aí não dá para viver só disso, né? Exatamente. Então, pra gente fazer a feira, mesmo cozinhando ruim, o que cabe no nosso orçamento. Então, a gente faz a feira, gasta em média $400 por mês, é mais ou menos a nossa média, comprando assim. Hoje a gente gasta um pouco mais, porque como eu te falei, tem no outro vídeo lá no canal, tem parte das coisas que eu compro de produtos do Brasil. O arroz, eu gosto de comprar o arroz brasileiro, parborizado. Como eles são produtos importados, eles são mais caros. Eu gosto sempre de ter leitinho em casa. Então, assim, eu deixei de fazer a compra de produtos daqui que para mim não tinham sabor, gosto, para comprar parte do Brasil. Então, a minha feira hoje, eu vou arredondar para ti uns 500, 550, porque geralmente eu tenho um gasto extra no mês de $150 só de produtos brasileiros. Açaí, tapioca. Não pode faltar, né? A gente sai do Nordeste, o Nordeste não sai da gente. Me mate uma curiosidade. Você faz feijão como um brasileiro faz? Eu compro o feijão preto, faço feijoada aqui, mas nesse supermercado do Brasil que eu compro, eles têm uns feijões da Camil pré-prontos, pré-cozidos. Eu já compro o feijão preto da Camil pré-cozido, fica lá na geladeira, e aí quando eu vou fazer feijoada, eu já tenho a carne velha, já tenho os preparos, mas o feijão o ponto do feijão já está pronto, assim. Então você burla aí metade do processo para facilitar, né? Então, depende da visita. Quando meus pais estão nos visitando, a gente faz o feijão raiz, porque eles são cozinheiros, né? Mas se é só a gente aqui, a gente faz o feijão que dá. Pai e mãe, né, amiga? Pai e mãe, né? Tem comida melhor do que comida de mãe? Não tem. Então, é engraçado isso, porque assim, tem 4 anos que a gente está aqui e assim como você no Brasil, a gente sempre pedia comida fora. E aí, quando a gente veio para cá, teve que aprender a cozinhar, né? E até hoje, os meus filhos falam,
Nossa, mamãe, quando é que a vovó vem? Porque eu adoro a comida da vovó. Eu adoro a comida da vovó. Pelo menos ele é educado, né? Que diz que adora a comida da avó. Mas assim, fechando esse ponto, no supermercado, o poder de compra, eu vou te dizer assim, frango é barato, as coisas são acessíveis, não são caras. Você come aquilo que você quer comer. Eu como Você não tem aquilo, nenhuma eu como. restrição de dizer, não Não, posso comprar isso porque é caro. exatamente, tipo assim, um queijo especial, um queijo mais, né, fino. É claro que é mais caro do que o tradicional parmesão, mussarela, mas assim, não é um Uhum, caro exorbitante, superfaturado. Entende o entendi. que eu tô falando? Assim, Lidiane, e a periodicidade? Você faz uma vez no mês ou você particiona isso, faz uma vez a cada semana? Como é que é? partilhando aí da tua piada, é, AP e DP, antes pandemia e depois pandemia, não sei como é que É, mas, assim, antes a gente fazia as compras semanais, frutas, legumes semanais, é e por fazia questão da validade. Validade não, isso, da... periodicidade. E a cada 2 semanas, bi-weekly, a gente fazia as compras desses perecíveis, material de limpeza, tudo, né? Arroz. Uhum, Só que com a pandemia, eu não sei se foi assim aí no Brasil, mas desde março, metade de março, que tem trabalhado de casa. As empresas aqui teve o lockdown em Toronto. E aí, exato. com a pandemia, gente, as coisas começaram a faltar no supermercado. Não tinha o famoso papel higiênico, não tinha arroz. Tudo que era muito, faltou Até mesmo. hoje eu não entendo esse negócio de papai higiênico, mas tudo bem, né? É aquela coisa, né? Eu tô com fome, mas tem papel higiênico em casa. E aí, depois disso, a gente criou o hábito, desde março, de não deixar faltar o básico aqui em casa. E a gente já compra para o mês. Então, por exemplo, eu tenho coisas aqui em casa, arroz, essas coisas para 2, 3 meses. Então, eu sempre vou repondo agora. Criei É o pra guerra, hábito. né? Vou fazer igual, acho que é o Bill Gates que fala que ele tem um esconderijo subterrâneo, né? Para Não, é... e aí, então, assim, vou pro basement com os materiais, mas é isso, assim. E aqui Entendi. funciona muito, não sei como é que tá no Brasil, os aplicativos de entrega. Tem um aplicativo aqui chamado Instacart, que eu pago Uhum. alguém para fazer as compras para mim. Então, eu faço a minha lista, escolho o supermercado e a pessoa, o serviço da pessoa vai Eu vou lá, buscar, ela vai comprar. Durante o conta. processo da compra, ela vai no chat comigo. Se eu quiser repor algum item, se algum item estiver faltando ou não achar, Caramba. eu vou o tempo todo, em tempo real, repondo com ela. E aí ela deixa aqui na porta da minha casa. Aí entra a questão, eu dou o tip para ela, né? A gorjeta, além do Ah, serviço. essa aí merece, essa aí merece. E assim, é Essa muito aí. prático, principalmente antes da pandemia, a questão do inverno, gente. Um serviço como esse, tipo, ir com criança no inverno, pegar É. transporte, ainda que seja no nosso carro, não é confortável, né? Porque a criança, só para colocar toda a roupa de inverno, descer e tudo. Então, esse serviço vale muito a pena. É o serviço que eu mais uso aqui em Toronto, de aplicativo, é esse, das compras através desse aplicativo. Show de bola. Vamos para o último ponto, que seria salário barra processo seletivo. Qual é a pergunta, Aline? Em relação a salário, que você explicasse, né, para quem ainda tem dúvida, que aqui é diferente daí, né, a gente recebe pela quantidade de horas trabalhadas, geralmente 220 horas por mês, multiplica-se por um valor e chega no salário mensal da gente. Tem gente que recebe de 15 em 15 dias, tem gente que recebe uma vez ao mês, e depois você pudesse falar um pouco como é o processo seletivo, como foi a experiência que você teve ao chegar em Toronto e poder participar de uma seleção e efetivamente ser contratada. Aqui no Brasil, as pessoas já conhecem, né? A gente tem aquele padrão de criar um currículo, né, único e salpicar ele pela internet na esperança de alguém olhar o nosso currículo e na esperança de olhar alguma palavra-chave e dizer, esse aqui é essa pessoa que eu preciso. Em relação ao salário, a gente recebe, né, eu, por exemplo, recebo de 15 em 15 dias, 40% do meu salário líquido no início e 60% líquido depois, em um outro momento. Tem os descontos de INSS, do IR, que são altíssimos, alguns descontos de plano de saúde e algumas despesas. Como eu trabalho em indústria, tem a despesa do refeitório, né? É Uhum. descontado diretamente no meu contra-cheque. Só complementando, o processo seletivo aqui no Brasil é assim, dura no máximo 2 ou 3 semanas, que é só o tempo de as pessoas entrevistarem todo mundo e achar ali na peneira
que ainda é uma das maiores falhas, né? Olhar o QI, né? Que é o quociente intelectual da pessoa, e às vezes desprezar totalmente o QE, né? Que é o coeficiente emocional, que faz com que as pessoas se desenvolvam e mostrem realmente capacidade técnica e emocional dentro da empresa. Essa experiência que a gente geralmente vivencia no Brasil, se eu tiver falado alguma coisa errada, você me corrija, porque você também teve experiência aqui no Brasil, mas eu queria mais ouvir a sua experiência aí do Canadá. Vamos lá, vou começar falando sobre a questão do processo seletivo, aí eu chego na contratação. O processo seletivo é diferente daí, o tempo do processo seletivo aqui é mais longo, bem mais longo, mas bem mais longo. As etapas, elas são bem parecidas, você começa às vezes numa entrevista por telefone com a pessoa do RH, depois vai presencial, tem dinâmica ou não, depende da vaga, até você ser convidado para a etapa 2, que é com o gestor da área, e às vezes depende da hierarquia do cargo, com o diretor da área e assim por diante. Isso é parecido. Mas todo o resto, currículo, por exemplo, o currículo aqui, como boa prática, você sempre é convidado a adaptar. As pessoas aqui, elas têm um currículo, assim, um sistema bem conservador. Então, assim, imagina esse currículo todo enfeitado, com coluna da esquerda. Isso aí não funciona aqui. Mesmo, olha, eu sou da área de marketing digital, que tem um espaço para maior criatividade, mas, assim, não é visto com bons olhos. Alguns recrutadores já me disseram que às vezes passa a impressão de que você não consegue seguir regras. Entendi. Tá, só queria me diferenciar e inovar, mas tudo bem. E mas assim, de maneira geral, também é um pouco parecido com o Brasil a questão dos robôs. Eles buscam por falar a primeira varredura, se é uma empresa principalmente grande, ela vai fazer uma varredura, os robozinhos vão procurar palavras-chave, é importante você ter palavras-chave e tudo isso. E aí, quando vai funilando no processo, e é uma coisa mais específica, aí sim entra o teu portfólio, a tua inovação. Mas para conseguir a primeira etapa, que é ser chamado para uma entrevista, tem que ser o mais tradicional, rico em palavras-chave, estar distribuído na internet e tudo isso. Então, isso aí é o processo seletivo, a questão do mercado de trabalho em si. Existem algumas coisas que você negocia antes de começar a trabalhar, como férias, por exemplo. As férias aqui no Brasil, você tem férias de um mês, por direito, né? Obrigatórias, né? Isso. Então, aqui não existe isso. As férias aqui, a prática é que são 2 semanas de férias e você negocia com o empregador, dependendo da sua habilidade. Por exemplo, vamos articular só um pouco. Você fala que tem direito a 2 férias. 2 2 semanas de semanas. férias. 2 semanas de férias. Aqui no Brasil, por exemplo, eu tenho a cada período de trabalho, ou seja, contemplando 12 meses, né? Eu tenho direito a 30 dias. Qual é a lógica utilizada, ou não existe lógica, vai depender da empresa, em relação a essas férias? Para eu ter direito a essas 2 semanas, preciso durar quanto tempo? Eu estou te falando num regime assim, que você não está sendo contratado por hora, está sendo contratado full time para trabalhar naquela empresa. Dentro dos 12 meses, você vai ter 2 semanas, geralmente. Por exemplo, quando eu fui para a empresa que trabalha agora, eu negociei 3 semanas por ano. É negociável, mas geralmente a prática são 2 semanas por ano. E foi difícil para você conseguir essas 3 férias, essas 3 semanas? Ou... Não foi. É o que eu falo, assim, depende, eu acho que depende da área que você atua. Por exemplo, a área de marketing digital, que é uma área demandada, a área de tecnologia. Eu acho que, assim, do mesmo jeito que você quer um emprego, o recrutador está querendo aquele talento, aquele skill que é muito técnico. Então, eu acho que se já fosse uma vaga mais genérica, mais generalista, talvez, assim, olha, não tivesse essa facilidade. Tivesse. Exatamente. Entendo. Então, é dessa forma que funciona. E, por exemplo, no meu caso, quando terminam os 12 meses, se eu não tiver usado essas férias, eu posso pegar apenas 5 dias das 3 semanas e levar para o ano seguinte. Se eu não tiver usado os demais, eu vou perder. Olha isso. Então, assim, não acumula. Aquelas 3 semanas eu posso acumular com 3 semanas ano que vem e tirar 1 mês e 2 semanas no Brasil? Não. 5 dias é o que eu posso levar para o outro ano. E não existe a obrigatoriedade da empresa em dar essas férias para você? Você pode perder e não vai receber, e é isso. Porque na verdade ela dá as férias, eu que não quis usufruir, né? Eu tive 1 ano para negociar e usufruir, não usufruir. Aí a questão do pagamento, da remuneração aqui, geralmente a gente não fala, no Brasil a gente fala muito assim, quanto é que você ganha por mês, o seu salário? A gente fala sempre na linguagem do mês.
Aqui, desde o momento da negociação, quando você ainda está no processo seletivo e no dia a dia, o salário ele é falado anual. Qual o seu salário anual? Inclusive, se alguém pede uma carta de referência sua, ou você precisa apresentar uma carta para alugar um apartamento, ou tirar alguma documentação no governo, tudo bem descrito ano. Seu salário base, ano. Então, isso é diferente. O pagamento, geralmente, é bi-weekly, por bissemana também, como é no Brasil. No Brasil, quando eu trabalhava, eu podia escolher se eu queria uma vez ao mês ou bi-weekly. Ficava a critério. Não sei se hoje é só bi-weekly. Na empresa que eu trabalho hoje, é por faixa salarial, né? Quem recebe acima de X reais vai ser dividido. Quem não, recebe de uma vez só. Então, tinha a opção de escolher no Brasil. Aqui não tem essa opção. É bi-weekly e é o que é. E aí, uma coisa que é legal aqui, fica tudo online, né? Acho que no Brasil também já era. A empresa que eu trabalhava era muito tecnológica nisso. Assim, meus pay stubs, que é os meus comprovantes de pagamento, quando preciso... tudo online, porque a gente precisa para tudo. Assim, se eu quero, né, alugar um apartamento, se eu quero pegar um cartão, tudo eles pedem para ver. E como funcionário, tem várias coisas que eu tenho, sem depender tanto do RH da empresa, né? Que mais? O mercado de trabalho que eu posso pontuar aqui. Cultura do mercado de trabalho. Assim como no Brasil, cada empresa tem a sua cultura. De maneira geral, o que eu noto, o mercado de trabalho aqui, na minha área de marketing digital, é um mercado que valoriza mais a mão de obra específica, o skill específico, do que o generalista. Então, por exemplo, eu vejo pessoas que... Eu trabalho com SEO, Search Engine Optimization, né? Que é uma coisa bem específica dentro do marketing digital. Eu vejo pessoas que são mais específicas, tendo mais oportunidades do que aquela pessoa que é o coordenador de marketing. O gerente de marketing, mesmo que seja um cargo de liderança, mas é uma mão de obra mais carente, aquela específica, né? Não vejo tanto aqui como no Brasil aquela filosofia. No Brasil tinha muito... Fui gestora de marketing no Brasil e sempre tinha um pouco desse seu sentimento da inteligência emocional, né? Eu contrato pela inteligência emocional, pela característica, eu sei que eu posso desenvolver determinado skill, mas eu não posso desenvolver alguém a proatividade. Isso aí é da pessoa, né? Aqui eu já vejo um pouco diferente. A pessoa já contrata mais pelo skill mesmo. E as pessoas, a cultura daqui é muito... Eu acho que a resposta, Lidiane, para essa sua dúvida seria o seguinte: como aqui no Brasil existe uma obrigatoriedade muito forte em cima, né, por causa da CLT, eu preciso ser o mais assertivo possível, porque aquela pessoa ela vai tender a perdurar dentro da empresa, que é o que acontece diferente aí no Canadá, pelo menos pelas pessoas que eu converso, as pessoas que eu tenho contato, fala-se... Espero que eu seja claro no que eu vou falar. Não é que o trabalho não é importante, é que, eu posso estar trabalhando, mas também eu posso, a qualquer momento, daqui a uma semana, estar em um outro emprego. E para mim e para a empresa, vai estar ok. Isso faz parte. Eu sair, aqui no Brasil, não. No Brasil ainda tem a cultura de, não, eu tenho que honrar o meu trabalho, eu tenho que ficar o mais tempo possível dentro dessa empresa e tal. Eu acho que vai muito por essa linha. Posso estar falando eu alguma acho também besteira, que mas... depende, assim, como a nossa faixa etária, a gente já vem de uma cultura que não foi muito assim, eu vou construir carreira naquela empresa. Eu vou ficar aqui enquanto Exatamente. for conveniente para Bom a para empresa e mim. para mim também, né? Não só para a empresa. Eu Exato. não sou uma funcionária pública que tem obrigação, né? Então, Era esse sentimento... isso que eu Aqui é queria bem passar. isso mesmo. Tipo assim, hoje eu estou bem nessa empresa, uma empresa que, assim, questão de benefício também depende de empresa, não é toda empresa que oferece benefício. Como trabalhadores na província, nós temos direito ao ORIP, que é o sistema de saúde daqui, né? Só que o sistema de saúde, ele não cobre, por exemplo, dentista, né? Ele não cobre outros serviços como massagem. E aí psicólogo, ele não cobre também. Entendeu? Aí eu acho que isso faz parte da barganha do trabalhador quando vai ser contratado, né? Exatamente. Então, tem empresas que oferecem, se é uma empresa muito estruturada, todos os funcionários têm direito a um plano de saúde, e tem empresas que ela consegue oferecer para o core da empresa, só aquela área que é a área mais nobre. Se o escritório de advocacia, só os advogados têm esse plano. O restante, setor administrativo, marketing, não tem. Faz uma segregação, né? Depende do porte da empresa, né? Perfeito. Pessoal, é isso. A gente passou por esses 3 pontos. Queria agradecer a Lidiane, tá? Pedir também para que ela faça o jabá aí do canal dela. Lembrando, pessoal, que tem esse vídeo da gente aqui conversando, alguns pontos, e vai ter também o vídeo lá no canal dela falando sobre outros pontos.
Então, vale muito a pena vocês deixarem o curtir, o comentar aqui, ativar a sinalização para vocês saberem sempre quando chegar vídeo novo e fazer a mesma coisa, correr lá para o Família Destino Canadá, curtir, comentar, dizer que veio daqui do EA2 para poder a gente criar essa atmosfera de experiências e de conhecimento sobre o Canadá. Vou deixar um espaço para você se despedir, Liliane. Tá ótimo, obrigada pelo convite, Túlio. E é isso, pessoal. Se vocês quiserem continuar esse bate-papo, a gente continuou falando sobre segurança, falando sobre lazer, comparando o Brasil, culinária, como é que é a culinária no Brasil, como é que é em Toronto. Exatamente. Esse bate-papo tá bem interessante. Vai lá no Família Destino Canadá e continua com a gente, tá bom? Obrigada. Pessoal, até a próxima. Se cuidem. Tchau, tchau, pessoal.